Paz do Senhor, irmãos, estamos reunidos para estudar a palavra de Deus, conforme nós já temos feito ao longo de nossa carreira cristã. Aprendemos na própria palavra de Deus a ordenança de estudar a palavra de Deus. Vimos que cometiam erros doutrinários, e nesse erro doutrinário, Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, por que aquelas pessoas estavam tão erradas? Porque elas não conheciam a Escritura. Por isso nós temos tantas discussões religiosas. Discute isso, não pode aquilo, faz então. Mas, pelo menos em certos aspectos, elas se tornam tolas. Por que se tornam tolas? Porque quando a gente percebe que a discussão não é um conhecimento da Bíblia, a discussão é um bater pé de opinião. Não é? Então, nós temos um problema. Porque está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que não há limite para fazer livro. Isso é, não há limite para dar opinião. Qual que é a sua opinião? A minha é essa, é a sua. A minha é aquela, e aquele outro. Então, nós estamos cheios de opiniões, as quais, não é por falta de educação, nós não queremos saber. Porque nós sabemos que o homem está caído e ele precisa ser regido por algo maior que ele. E esse algo maior é a Escritura. Nós vamos orar para que o Senhor esteja nos iluminando a respeito do estudo da Palavra Santa. Deus e Pai, muito obrigado porque a gente pode se unir como igreja de Jesus Cristo, parte da igreja do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Bíblia e porque realmente a Bíblia chegou intacta, porque a Bíblia chegou inteira, porque a Bíblia chegou realmente de maneira fiel até nós. E o Senhor zelou por isso. Eu te glorifico muito por esse aspecto, por ela ter chegado até nós e ainda mais na língua portuguesa, para que a gente pudesse entender com facilidade. Muito obrigado. Meu Deus, nesta noite também colocamos nossas vidas e diante do Senhor pedimos a presença do Senhor. Queremos não somente o estudo intelectual, Senhor, de conhecimento de palavras, ainda que a tua palavra seja vantajosa em qualquer aspecto, mas nós queremos viver a virtude do Evangelho, a virtude da palavra, o Deus da palavra, a palavra de Deus, e o Deus da palavra. Eu peço que nos dê a todos nós um coração voltado a Ti, um coração mais compreensivo, um coração mais desejoso de entender a palavra de Deus. No nome de Jesus, amém, amém. Eu vou tentar hoje ser um pouco mais panorâmico. Vou tentar, tá? Então, vou tentar ser panorâmico. Quero começar dizendo hoje, fazendo lembrar de uma coisa antes que a gente entre aqui em Mateus, e a gente vai pegar de Mateus 13, eu quero chegar até Mateus 20 hoje, se Deus assim quiser, que é o seguinte: a necessidade de 4 evangelhos. Por que são 4 evangelhos? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem ao longo dos anos. Por que são 4 evangelhos? Então vamos tentar definir as coisas. Número 1, não são 4 evangelhos, é um evangelho de Jesus Cristo. Número 2, eles são de ponto de vista diferentes. De ponto de vista diferente. É como se a gente... O que é ponto de vista? Ponto de vista é a vista que você tem vista de um ponto de vista. Esse é o ponto de vista. Então, o que acontece? Se eu chegasse para uma pessoa e separasse essa parte desse instrumento musical e mostrasse aqui para o irmão da frente, que cor que você está vendo aqui, irmão? Que cor que você está vendo? Essa cor? Preto. Então, se eu perguntasse ao irmão que está na frente aqui, que cor que você está vendo aqui? E alguém perguntasse assim, que cor que é instrumento que você viu? Ele ia dizer, não, o instrumento que eu vi é preto. E chega para o irmão que está atrás, e chega e mostra para o irmão essa parte aqui. Ó. Que cor que o irmão está vendo? Azul. Imagina que o irmão da frente fala assim, não, o instrumento é preto, e não discute comigo, não. O irmão de trás já fala, não, o instrumento é azul. Esse é o evangelho em 4D. Então, o evangelho, ele é como se fosse em 3D, uma coisa que esses evangelhos, eles são
eles são diferentes no quesito enfoque, no quesito ênfase. Então, ele dá ênfase a. Então, e isso faz com que a gente tenha detalhes de riqueza. Então, por isso temos 4 escritos. 4 é o número universal, 4 é o número do planeta Terra, norte, sul, leste, oeste. Ele significa totalidade do mundo. Então, o número 4 dos evangelhos tem a ver com isso, como se a gente pudesse começar a ver aspectos diferentes de uma mesma coisa. Então, a pessoa que está de frente, se eu colocasse assim, o que você está vendo? Ah, estou vendo uma tela preta. E porque essa pessoa que está de frente está vendo a tela preta. E se eu perguntasse a pessoa que está atrás, ele, olha, estou vendo uma tela azul. A limitação está neste objeto ou a limitação está no olho de quem vê? Estou perguntando. No olho de quem vê. Então, a pessoa que está vendo, ela está limitada pelo seu próprio olho. Assim, os evangelhos, eles têm essa função. Então, nós temos o Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados, em grego, sinóticos, isto é, da mesma ótica, só que tem ênfases diferentes, enquanto que o evangelho de João tem outra ênfase. Então, enquanto um evangelho de Mateus, ele quer mostrar que Jesus é da realeza, que Jesus é rei, enquanto que Marcos, então Mateus é um evangelho dito, escrito para judeus. Diz que Marcos é o evangelho que fala do servo, como Jesus é servo, então tem mais ações de Jesus Cristo. Então é um evangelho mais curto, porque mais ação é mais prático. Mateus já escreve mais discursos. Então eu chego em Lucas, que é doutor, que é médico, ele trata Jesus como o homem perfeito, como o Deus Salvador. Enquanto que João vai tratar da divindade de Jesus. Porque a gente tem que pensar em épocas pelas quais eles foram escritos. Então, se João foi escrito lá na frente, bem atrás, né, nos anos posteriores a esses evangelhos, ele já estava combatendo as heresias que negavam a encarnação de Cristo, por exemplo. Que negava a encarnação de Cristo, que é algumas doutrinas, o maniqueísmo, entre outras doutrinas. Muito bem. E que essas doutrinas, eu esqueci uma das doutrinas principais aqui, e que essas doutrinas, ela negava que uma matéria possa receber o bem. Então Jesus seria um fantasma, um corpo docético, um corpo espiritual. E a Bíblia diz que quem negar que Jesus vem em carne, não é do anticristo, não é de Deus. Então Jesus vem em carne como nós. Na verdade, nós é que somos como ele. Muito bem. Então, por que cada um escreve uma coisa? Então, Heráclito, um filósofo grego antes de Sócrates, dizia assim, e essa é uma doutrina grega, que todo mundo é formado pelo Logos. O que é Logos? Então diz que todo mundo é baseado numa coisa chamada Logos. Logos é razão, onde é traduzido por palavra. Tá? Então, esse Logos, que o mundo todo é regido pelo Logos. Então, João, quando vai escrever, e ele estava combatendo essa doutrina, ele vai escrever, de fato, Jesus é o Logos. De fato, é verdade, Deus é o Logos. Então, em grego, está escrito assim, ele é o Logos. O Logos ton theon. Mas o verbo era Deus, o verbo é Deus. Aí ele fala assim, esse verbo encarnou. Aí ele João começa o evangelho assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele fala da divindade de Deus e que Deus se encarna. E ele fala assim, ó, vocês que sempre... E ele está dando uma resposta para aqueles que ficaram órfãos. Quem ficou órfão? Os discípulos de João Batista. Então João Batista morreu, então o pessoal está perdido. Está perdido, quem que a gente vai seguir? Considerando que Jesus fosse um outro João Batista. Então ele explica que João é um enviado de Deus. João fala no texto, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E sempre falando que ele não é o Cristo.
Isso é fundamental para nós, irmãos. Irmãos, a questão aqui de nós entendermos que veio o Messias e que veio o prometido de Deus, muda todas as coisas. O que eu quero trazer de paz e alegria para você e convicção hoje para a igreja é que nós estamos servindo ao Senhor verdadeiro. Você está na religião certa e existe só uma. Isso não é arrogância. Essa palavra é de nosso Senhor. Então ele disse, eu sou o caminho. Uma definição específica e clara, inequívoca, inerrante, de que existe um Cristo enviado por Deus, ungido de Deus. Então você já está. Então, gente, aprendamos uma coisa aqui. Não é possível você se desviar. Não é possível. E é uma experiência que a gente está tendo, que essa semana até tive extremos desgostos, eu vou contar esses desgostos para vocês. Eu não sei se o Roberto e a Josiane, que são mais velhos na fé também, vamos ver se vocês vão testemunhar isso para nós. Porque, não sei se o Roberto se lembra, e você, irmã, se vocês se lembram que quando alguém desviava no passado, o que ele fazia? Quando ele desviava, ele roubava, matava e prostituía, não é? O cara desvia para a gandaia, sim ou não? Sim, normal, né? Você está escandalizado? Não, porque o cara desvia para a gandaia, né? Não, hoje não. O cara não desvia para gandaia, não. Aí conversando com o doce lá, não sei quem está desviado. Sabe o que mexe? Umbanda. Como é isso? É do nosso tempo isso, gente? Pergunta para os irmãos aqui. Olha aqui, olha para eles lá. Esses irmãos são velhos na fé. Não, o que eu estou mostrando é isso. Que naquele tempo, né, Roberto, aqueles que não acompanharam a fé como a gente que já há mais anos, eles desviavam por causa do pecado. Eles desviavam tipo assim, poxa, não aguentei tentação, rapaz. Desculpa, eu estou no carnaval. Aí ele roubava, matava. Ele passava a cometer esses pecados, que é comum do pecado, né? Mas não descer lá embaixo. Hein? Isso, ele não vai afrontar Deus. O cara está desviado, ele está no erro. Sabe o que o desviado falava antigamente? O que ele falava? Ô, cara, não tenho força, cara. Estou errado, hein? Ô, irmão, precisando ir para a igreja. Era essa a palavra deles. Hoje não. Aí eu escutei de um, Ariel Dosso contou, porque lá está mexendo com um bando de gente da igreja, que vem nessa igreja aqui, nem em outra não. Dessa igreja aqui. Que já se frequentou a nossa igreja. Aí que não sei o que lá, que saiu da outra igreja, me foi com banda. Eu já expliquei o que é baixo espiritismo aqui. O que é baixo espiritismo? Baixo espiritismo é uma ala do que se chama doutrinas espíritas, que tem dois ramos essenciais, autoespiritismo e baixo espiritismo. Autoespiritismo é chamado mesa branca, que segue doutrina chamada do senhor Allan Kardec, decodificados por Allan Kardec. Ponto. Isso é autoespiritismo. Uma mesa branca. Como que funciona no espiritismo? Você tem uma mesa, nessa mesa você coloca um jarro d'água, um copo d'água e tem as pessoas, e eles começam a invocar espíritos e para ter fluidificação boa nesse copo. E esse copo recebe esses fluidos positivos para abençoar aquelas pessoas. Isso é alto espiritismo. Baixo espiritismo não. Baixo espiritismo é onde vem umbanda, quimbanda, umbunda, e macumba, coisa semelhante a essa. Baixo espiritismo é a proposta de trabalhar com espíritos. E como é que se trabalha com espíritos? Com três tipos de espíritos. São dois essenciais, uns chamados Exus e outros chamados Orixás. Exus são espíritos maus. E Orixá, eu falei Exu e o quê? Não, então, Exu e o quê? Hein? Isso, Exus e Orixás. Então, os Exus são os espíritos maus e Orixás são os espíritos bons. E Orixalá seria Jesus Cristo. Bom, então, a doutrina do baixo espiritismo tem a ver assim, que ele trabalha com espíritos para que esses espíritos façam o que a pessoa quer. Então, esses espíritos, para que se faça o que a pessoa quer, eles requerem um pagamento. Então, esse pagamento é pago assim, com oferendas. Então nós temos oferendas de comida, você tem oferendas de sangue, e à medida que a pessoa quer um milagre maior e a intervenção maior dos espíritos, ele precisa fazer sacrifícios cada vez piores.
Não é? Entendeu? Então, e essas pessoas vão ser chamadas de médios. Bom, eu não quero entrar nesse detalhe. Então, o que eu quero mostrar é isso. A minha pergunta é, como é que uma pessoa cristã, que tem conhecimento de Cristo, como é que essa pessoa pode ir para isso? Como é que ela pode ir para isso? Então, para a doutrina reformada, gente, é porque essas pessoas nunca tiveram Cristo no peito, né? Porque, então, eu repito, no meu tempo, então, no tempo do irmão, da irmã, né, que a gente é mais velho, no sentido da gente velho na fé, né? As pessoas desviavam, poxa, eu estou no pecado, cometi uma situação, tive um deslize. E hoje, as pessoas estão indo, então, pelo menos uns 3, 4 casos na Umbanda, e ainda dizendo que é bom, né? Então, assim, enquanto que a Escritura condenou, está condenado, Deuteronômio 18, Isaías 45, o livro de Levítico, diz que a invocação de mortos e qualquer coisa semelhante a essa são condenados, né? Então, a Escritura abomina o... Isso precisa estar bem claro, né? Porque, e até citei isso aí, não quero ofender, né? Não quero ofender a pessoa católica, mas assim, como é que a pessoa não pode se dizer católica e da Umbanda? Por quê? Porque são doutrinas opostas. Então, para quem tem que ter conhecimento tanto do catolicismo quanto do umbandismo. São doutrinas que se excluem. Aí vai lá o padre mesmo é espírita. O outro lá, como assim? Como é que ele pode frequentar isso? Que às vezes são os mesmos santos, tal. Tá, gente? Muito bem. Então, por que erram? Porque não conhecem as Escrituras. Muito bem, vamos voltar aqui para o Evangelho. Então, gente, Deus, no livro de João, na Epístola de João, no Evangelho, Jesus não tem o nascimento de Jesus. Por isso nós temos 4 evangelhos. Olha que coisa curiosa. Um dos maiores milagres de Jesus, se não for o maior, depende da gente escala que a gente for medir, qual que é? Qual que é o maior milagre de todos? Fala para mim. Alguém sabe? Qual que seria o maior milagre dos evangelhos? Qual que é o maior? Não estou discutindo salvação, tá? Hein? Lázaro é o maior, quer dizer, que é indiscutível. Por quê? Porque uma pessoa que estava morto no mínimo há 4 dias, porque ele tinha sepultado há 4 dias, então ele tinha morrido antes, né? Então ele tinha, sei lá, 7, 10 dias, 30 dias de morto. Esse Lázaro vai ressuscitar. Então, o cara podre, né, eu já expliquei aqui quando uma pessoa morre, como é que a gente mede para saber que hora que morreu, que hora que foi assassinado, que hora que aconteceu. Então, eu chego lá no corpo, vou olhar, vou medir certas coisas, vou descobrir que hora que ele foi morto. O IML faz isso, o médico faz isso. Eu olho e falo assim, essa pessoa morreu. Se ele estiver morto lá, podre lá, a gente vai medir alguma coisa lá e fala, olha, essa pessoa está morta tem 7 dias. Você sabe? Então, e o milagre de Lázaro. Em quantos evangelhos está o milagre de Lázaro? Quantos? Quantos evangelhos que falam? Só um só. Qual? Só o de João. Entendeu? Então precisamos entender isso. Por que então que só tem uma vez? Se é o maior milagre. Por quê? Porque a ênfase do evangelho não é em milagre. A ênfase do evangelho não é em curar, não é em milagre. A ênfase do evangelho é em salvar. Então, assim, quando a gente pega esse quebra-cabeça de 4 evangelhos, você fala, agora eu estou entendendo. Então, quando a gente está estudando Mateus aqui, você consegue entender profundamente que ele é o rei, que ele de fato é o Messias. E isso aqui que está provando. E da agora para frente, quer dizer, do capítulo 14 para frente, a gente vai entender esse aspecto muito melhor. Tá? A gente vai entender esse aspecto. Eu quero fazer só um comentário brevíssimo aqui e já vamos para o capítulo 14 para a gente não ficar atrasado. Tá? Então, abra sua Bíblia se você tiver no capítulo 13 de Mateus, versículo 36 até o 43. Nós vamos ler. Gente, como que a gente lê aqui na igreja? Sempre em ordem. Não lê quem quer, não. Você está no bar, não. Você está na igreja. Então é o seguinte, começou aqui comigo, assim, vai esse irmão, o outro e vai seguindo até lá. Chegou lá, volta cá, tá? É regra aqui. A gente lê em ordem. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo. Então, Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa
E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: nos declare a parábola do joio do campo. 37. E ele respondeu, disse: o que semeia é a bondade. A semente é... Não é isso que está escrito não, irmão. Dá uma corrigida aí. Dá uma corrigida. Isso, dá uma olhadinha aí. O que semeia é a bondade. É isso que está escrito aí? O que semeia é a bondade? Tem certeza? Essa versão sua? Não, então não interessa não, porque quando a gente está aqui na escola, nós estamos dando ênfase às diferenças de escrito, isso é muito importante para mim. Então está tudo tranquilo. Se isso está escrito, porque a minha está diferente. Então tudo bem, pode ir lá. O que semeia a bondade é o filho do mundo. Entendi. Muito bem. É o mundo. As boas sementes são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Muito bem, pode ir lá. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem, seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. 42. Depois os anjos julgarão essas pessoas na vontade de Deus. Vão jurar no dia. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso, somente até aí. Hoje eu vou tentar ser panorâmico, né? Então, bem genérico, bem geral. Olha só, gente. Uma doutrina que está caindo por terra no mundo evangélico, tá? A igreja evangélica está cometendo esse pecado, esse erro, e a igreja geral. Não se fala nem de pecado e nem de condenação eterna. Você observa que na parábola de Jesus, então, ele diz que há pessoas que são de Deus, que são plantadas por Deus, e há pessoas que são plantadas pelo diabo, são usados pelo diabo e vivem na iniquidade. E eles serão condenados ao fogo eterno do inferno. A doutrina do inferno é uma doutrina essencial para a igreja cristã. E as pessoas já estão dizendo, pastores, não é? Alguns padres já estão dizendo assim, que não existe inferno, e que o diabo não vai ser condenado, que se o diabo se arrepender, então essa doutrina não é verdadeira. E aqui ele está aqui dizendo que haverá um sofrimento eterno, está no verso 42, tá, irmãos? Olha, gente, eu acho que o que está acontecendo é que a ideia de inferno está sendo banalizada e então as pessoas não temem mais inferno. E aí banalizou do seguinte jeito, assim, você está sofrendo, ô inferno, sou! Ô demônio! Né? Nem demônio não é. Quer dizer, essa invocação, irmãos, não é cristã. Não faça isso, crente. Não é para você. Quem faz isso são pessoas ignorantes. Uma pessoa que tem ignorância, quer dizer, ela não conhece a palavra de Deus. Então, quando ela está sofrendo, ô desgraça! Aí, chuta uma pedra, ô demônio do inferno! E começa a falar isso dentro de casa. Entendemos que isso não é bom. Ó, igreja, irmãos, os Efésios 4, os Efésios 5, carta aos Colossenses, as epístolas, a doutrina de Deus. Crente não fala palavrão. Número 2, crente não invoca e não fica falando coisa feia. Então, gente, esse negócio de ficar gritando, demônio, ô Satanás, isso não é bom. Parece, aí a gente precisa fazer um estudo profundo, eu explicar por que palavra não tem poder, né? Eu vou pregar por esses dias sobre esse assunto lá no devocional. Ah, a palavra tem poder, tem poder? Então tá, então eu vou te mostrar por que ela, quando é que tem ou quando é que não tem poder. Isso é muito sério, porque eu estou vendo a igreja muito misturada nisso. Parece que você fala e a coisa vai acontecer, porém que ao dizer coisas más, certamente, irmãos, que vamos pensar, ao dizer coisa má, você vai atrair coisa boa ou coisa má? Coisa má, lógico. Se você está falando coisa má, você vai atrair o bem.
Então, a Escritura diz que a gente deve não somente falar, tá aí Filipenses 4 e verso 8, o que ele diz lá? Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for boa fama nisso, pensai. Pensai, quanto mais falar. E Jesus falou assim, olha, do que está cheio aqui dentro do coração, é que fala a boca. Então, se a pessoa fala inferno, demônios, ô desgraça, porcaria, né? Não dá para ficar falando as coisas, só estou dando um exemplo aqui. E se a pessoa começa a falar, o que está dentro dela? Uma profunda amargura que revela a origem daquelas reclamações, porque a reclamação não é de Deus. Muito bem, então, igreja, está aqui, Jesus falou-lhes por parábolas. Só mais, agora vou abrir um parênteses em 1 minuto e vou fechar e vou voltar para a escola. Olha só, gente, estava pensando sobre o ensino hoje, e aí o que acontece? Olha só que desafio dentro da igreja cristã, é a gente ter uma escola, e todo professor e toda escola tem uma coisa chamada conteúdo programático, que a pessoa precisa saber. Na 5ª série ele sabe tal, na 6ª série, na 7ª. Isso é uma verdade. Eu fico pensando isso na igreja, né? Pensa isso na igreja. Como é que a gente faz? Então, quando a gente tem um grupo misto. Então, a escola cristã, eu fiquei pensando com o Espírito Santo hoje, com Deus, assim, você imagina o seguinte, se eu tivesse aqui um conteúdo para passar, e aí você tipo assim, já viu o pastor falando sobre isso, e fica uma repetição fria de algo, porque a gente só está estudando e eu tenho que cumprir meu compromisso com o conteúdo. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? A escola de Deus não é assim. Aí você vai perguntar, como que é a escola de Deus? A escola de Deus é progressiva, a escola de Deus é assim. Você precisa conhecer os fundamentos e sem pressa, tá? Então, por isso estou estudando desse jeito. Então, meu desafio hoje, se eu fosse dizer um desafio programático, eu quero ir lá em Mateus 20, eu preciso deixar isso aqui porque eu quero terminar com Mateus. Mas se for para a gente precisar correr e atropelar tudo para a gente não aprender nada, não tem sentido nenhum, é ou não é? Não tem sentido, bobagem. Estou lá, não, você está aqui, você fala, gente, essa parte eu não tinha visto, não, né? Mais ou menos por aí. Vamos pular para o capítulo 14. Eu preciso de um leitor no capítulo 14, versículos 1 e versículo 2. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos, este é João o Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Tá bom. Somente até aí, preste atenção que vou dizer. Olha só, gente. Esse Herodes aí é o filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande é o que mandou matar aquelas crianças lá em Belém, quando Jesus nasceu, tá? Então é desgraça, filho de desgraça. Aí é desgraça no sentido correto, né? Porque eles são demônios mesmo. Bom, então o que acontece? O que acontece com uma pessoa com consciência culpada? Uma pessoa que não crê em Cristo corretamente. O que acontece com essa pessoa? Sabe o que acontece, irmãos? Crendice. O que é crendice, gente? Responde para mim, estou perguntando, o que é crendice? Superstições. O que são superstições? O que são mentira? Porque está difícil já. Então, o que é crendice? A pessoa crê naquilo que ela quer. Então, ela pensa que faz essa... O que é isso aqui? Formato de uma figa. E que isso, de alguma maneira, é um amuleto protetor. Então, a pessoa usa aquilo. Outra coisa que é um amuleto protetor é o pé de coelho. Que não deu sorte nem para o coelho, né? Porque está pendurado na pessoa. A menos que o coelho esteja manco, né? Não, claro, é uma piada, mas... Quer dizer, então a pessoa tem que pé de coelho dar sorte, couro de lobo, não sei se eu tinha, meu pai tinha, e patuás de modo geral. Quer dizer, isso é uma demonstração crendices. As pessoas pensam, eu tinha isso com pirâmide e tal, eu até tinha isso. Então o que acontece? A pessoa tem crendice. Observa um Herodes longe de Deus, uma pessoa sem Deus, um assassino e adúltero,
E essa pessoa, então, quando aparece Jesus pregando, ele fala, isso aí é Jesus que ressuscitou. Isso aí é João Batista que reencarnou. Né? É uma reencarnação de João Batista. Então, observa assim, que como que uma pessoa nas trevas, ela vai criando as suas doutrinas. E está aqui um homem maligno, demoníaco, que está criando suas próprias doutrinas. E querendo meio que se safar, porque ele matou, ele degolou, e ele respeitava João. Ele gostava, mas aí teve o caso que a esposa dele, que era casada com o irmão Filipe dele, que era sobrinha do irmão, portanto é alguém casado com o sobrinho, que era um relacionamento incestuoso, né? E aí em casa fica com Herodes, porque ela larga o tio, que era casada com o tio, para ficar com o irmão do tio, para casar. Então é extremamente nojento. Mas eu falei, poxa, vamos ler a doutrina de Deus para você saber que é pecado, né? Porque senão a gente às vezes não estuda a Bíblia direito. Então vamos estudar a Bíblia direito. Eu quero o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu preciso de um leitor em Levítico 18, verso 16, e um leitor em Levítico 20, verso 21. E gostaria que os irmãos acompanhassem, não lessem em outros lugares. Lê em casa, ainda mais que está gravado. Tá, gente? Vamos lá? Gente, eu tenho ensinado aqui, os irmãos estão chegando, é o seguinte, os irmãos estão ensinando assim, presta atenção em mim primeiro, depois procura na Bíblia. A pessoa vai falar e a pessoa começa a puxar, aí quando vai falar, onde é que você fala? Ué, você não está procurando antes de saber, meu irmão? Pô, escuta primeiro. Bom, nós vamos ler, eu preciso de um leitor em Levítico 18, 12 que vai ler? Levítico 18, 16. Levítico 18, 16. Achou? Vamos todos prestarmos atenção na leitura, gente. O que está escrito? Pode ler aí. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Tá, então deixa eu explicar. Gente, isso aí é uma figura de linguagem chamada eufemismo. O que é eufemismo? É o cara não ser grosseiro. Então, quando ele fala descobrir nudez, ele não está falando descobrir nudez, não ficar pelado, não. Não é o pecado de ficar pelado, não. É o pecado de adultério. Você não vai descobrir a nudez do irmão, isto é, você não pode desejar a mulher do seu irmão. Né? Então, você tem claramente na lei, foi por isso que João Batista foi assassinado, porque ele citou o Levítico 18, 16. Você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Isso é adultério. Você deseja o irmão, a irmã da mulher, o irmão do marido. Né? Isso é nojento, destrói uma família e há adultérios assim. Né? E quando descobre, como é que fica a família? Porque aquele filho sabe que o pai dele gosta da tia. Né? A tia gosta... Olha que confusão desgraçada. Isso é desgraça no nível, né, gente? Isso é muito... Né? Aquele homem está de olho na mulher, né? Tá bom, gente? Então, essa quer ver? Ô, Doce, você está na King James? O Samuel, você está na qual? Isso. Ele é a nova tradução da linguagem de hoje, que é que eu falei, que é uma paráfrase. Você está lá? Samuel, você está? Vai lá para a gente, observa na linguagem do Samuel. Olha só, o que o Doce leu lá. Não descobrirás a nudez da mulher do seu irmão. Beleza? E isso é abominável. Aí ele diz lá, aí então a gente fica assim, uai, a nudez, né? Fica pensando em pessoa pelada. Não é isso não, é adultério. E o Samuel vai ler em Levítico 18, verso 16. Hein? 18, 16 de Levítico. Tá vendo? Não tenha relações com a sua cunhada, com seu cunhado. E esse texto foi pregado por João Batista. E João Batista pregou isso, e por isso essa mulher Herodias vai odiar e vai pedir numa bandeja, parece que é uma bandeja de madeira, né? Não sei. Aí você fala assim, está escrito bandeja de prata. Pô, gente,
Madeira de madeira, parece que é de madeira. Bom, então o que acontece? Outro, olha só. Eu quero fazer uns comentários à parte, porque a gente está estudando a Bíblia. Então eu vou estudar no sentido assim, o que o Espírito Santo me dirige, porque o que está faltando para a igreja, que para mim que é o erro da igreja católica e a igreja evangélica, de modo geral. Olha o verso 19, eu estou em Levítico, todo mundo deve estar em Levítico 18. Olha o verso 19. Não te chegarás à mulher enquanto for impura, em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Tá, de que ele está falando? Da menstruação. Então ele está dizendo que é pecado ter relações sexuais com a mulher quando ela está menstruada. Alguém fala, que isso? Mas alguém teria coragem? Tipo assim, se eu pudesse falar as coisas aqui baixa e vil, tá? Porque tem coisa... Então o que acontece? O que teólogo liberal diz hoje? Me fala o que a teologia liberal diz. É isso, aquele tempo não se tomava banho. Hoje você lava aquele trem e está tudo certo. Então, eu penso, como ortodoxo que sou, pelo menos nessas partes, e eu acho isso abominável, pratico isso aqui, quer dizer, eu pratico a doutrina de Deus, rejeito o coito com a mulher em seu tempo de menstrual, não concordo de jeito nenhum com a teologia liberal. A mulher, no tempo menstrual, não deve tocar no marido. Então, eu penso isso. Se a teologia liberal, se eles querem seguir, que sigam. Mas estou falando para você, igreja. Se nunca ninguém te ensinou isso, eu estou te ensinando agora. A mulher menstruada não deve ter relações sexuais. Não para ser tão rasgado, mas assim, né? A gente precisa ser bem claro. Sobre passar filho pelo fogo, né, que é o verso 21. Olha o verso 22. Precisa de um leitor. 2. Com o varão não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Tá? Então, na linguagem além do irmão, está falando varão, né? Varão é homem, varão, né? Então, na minha linguagem está assim: não te deitarás com homem como se fosse mulher, é abominação. Então, é pecado de homossexualidade. Pecado de homossexualidade é o seguinte: isso aqui é o pecado do coito. Homossexualidade é pecado de relação sexual. O homem ser efeminado é outro pecado, porque a pessoa pode ser efeminada e não ter contato sexual. Quem tem contato sexual é homossexual, que serve tanto para macho quanto para fêmea. Tá? Beleza. O que diz teologia liberal hoje? Alguns pastores dizem que não é pecado. E que onde está na Bíblia que é pecado? Tipo assim, meu queixo cai no chão, eu estou, entendeu? Outra coisa, então, e uma coisa já deixo ressalvado, principalmente porque está gravado. Principalmente porque está gravado, que a igreja cristã não é assassina. A igreja cristã não é uma coisa que exclui. Então, se na igreja cristã em casa você entrar um homossexual, nós vamos amá-lo profundamente e respeitar a pessoa. Nós amamos as pessoas e pregar o evangelho. E é o que nós fazemos e oramos para as pessoas que têm esse problema. Tanto homem quanto mulher. Então se tiver uma mulher aí, pastora, sabia que ela é lésbica? Oi, irmã, Deus te abençoe. Seja bem-vinda aqui em nosso meio. Somos uma igreja cristã, quero te falar de Cristo, irmã. Deus te abençoe, te dê forças. E pronto. Sem escorraçar a pessoa, sem humilhar ninguém, sem desfazer da pessoa, nada disso. Como qualquer outro pecador. Então, é uma questão de pecado, não é uma exclusão social. Para que ninguém acuse a igreja de Deus e nem a igreja cristã em casa, que a gente fizesse essa percepção pessoas. Mas o nosso livro base é esse aqui. E aqui diz que o homossexual não entra no reino de Deus. Isso está lá em Coríntios 6, verso 9, e lá em Apocalipse 22, verso 15, e Apocalipse 21. Quer dizer, está escrito lá. Então, é necessário que se saiba a doutrina de Deus. Porque senão ninguém ensina mais nada e a pessoa vai, achando normal. A pessoa vai no psicólogo, eu tenho esse problema. A pessoa, não, cara, você tem que ser o que você é. Isabela, pode falar. Duas coisas muito rápidas. A primeira delas, eu percebi que chegou a comentar que não postava pra gente. Claro, sempre. Tem uma escola aqui perto. Sim. Tá. Aí a gente comentou no estudo que tem lá um casal de mães, né? Mãe da criança e tal.
Aí eu ontem, conversando com uma professora de lá, me explicou que essa criança, filha das mães, está lá justamente porque elas se converteram. Até porque elas eram ministros do louvor, que isso, que aquilo. Não, elas se separaram e se converteram de verdade, né? E por isso que a criança está lá. Mas enfim, eu vi um rapaz usando esse texto da Bíblia, e esse mais 2 ou 3, não sei, e ele falou assim, que é ridículo condenar o homossexual, dizer que isso é pecado, só por causa de 2 ou 3 versículos da Bíblia. É pior do que dizer que não é pecado. Esses são mais demoníacos. Olha o verso 23, parece uma coisa indecente, mas não é. Isso precisa ser ensinado na Bíblia. Verso 23, gente. Nem te deitarás com o animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante ti um animal, para juntar-se com ele. Confusão. Então, o que acontece? Está falando de relação sexual com animal. Então, está falando que um ser humano não pode ter relação sexual. Aí fala, não, tem criança. Não tem problema não, elas precisam saber disso. E vai saber por nossa boca, por bocas santas, por boca da igreja. Isso nem meus filhos desde criança. Então, relação sexual é pessoas, 1, adultas, 2, que sejam macho e fêmea, e 3, que sejam casadas. Então, gente, isso está ensinado aqui. Então, um país como a Finlândia, entre outros países que estão extremamente cultos, que o nível de cultura é lá em cima, permitem a zoofilia. Zoofilia é o pecado, não dá para falar nem as filias que tem, que você vai falar, meu Deus, tipo assim, comer cocô, né? Desculpa falar essas coisas na igreja, mas eu preciso falar para você das perversões sexuais. Sadomasoquismo, masoquismo, e coisas que não dá para eu falar de tão indecentes e sujas que são. Mas está vendo aqui? Vocês concordam comigo que isso aqui não precisava estar escrito? Vocês concordam comigo? Concordo? Porque o Elicote, o grande teólogo, ele diz isso. Ele falou assim, Caís, por que isso está escrito? Aí a gente pergunta, por que está escrito? Nem entenderam a minha sacada? O Elicote, esse cara inteligente demais, ele falou assim, gente, isso não precisava estar escrito, não. Eu falei, é mesmo, mas tu escreveu o Senhor, não precisa escrever isso, não. Aí Deus só cruzou o braço assim, não precisa, não. Porque a gente não conhece a humanidade, você não conhece a cabecinha deles. E ele conhece onde que pode chegar a pessoa, e a pessoa chega em níveis. Gente, precisa citar os animais, tipo jumento, vaca, porco, cachorro, galinha. Aí você fala, pastor, pô, fala isso na igreja. Não, falo sim. Falo para que você abomine, falo para que você tenha ciência plena de Deus, e se conhecer uma situação, para que você tenha entendimento, que isso a Bíblia chamou de confusão. Ora, se a Bíblia não permite o uso de relações de espécies diferentes, você imagina, né? Tá bom, gente? Então, olha só, eu estou pegando só essas partes aqui, mostrar assim, quando a gente pega isso aqui e prega o Levítico 18, ele é rejeitado no mundo evangélico da teologia liberal, ele é rejeitado no mundo, ele é rejeitado. Que é isso? Tipo assim, desde que você não machuque o animal e o animal não machuque a pessoa, seja consensual. E isso vai para o adolescente. Então, sexo com o adolescente, como está defendendo o esquerdismo, né? A política esquerda desse país, então eu sou antipolítica, vocês sabem que eu sou antipolítica. Então aqui eu não defendo política nem isso, nem aquilo, nem direita, nem esquerda, nem centro. Estou dizendo que essa linha que está defendendo agora o sexo com o adolescente. Quando é que se pode fazer sexo com o adolescente na cabeça deles? Quando? Quem sabe? Quando ele quiser. Ué. Desde que a criança aceite, faz carinho à criança, a criança vai sentir isso. Ué. Nojentos desgraçados. Vão ser todos condenados. E eu denuncio aqui. Por quê? Porque não pode fazer isso. Não pode estimular uma criança, não pode estimular um adolescente, não pode. Atravessando, a pessoa tem problema psíquico depois. A pessoa se sente mal. Não está na hora de começar as coisas. Tudo tem uma hora determinada por Deus. Então nós, pai, mãe e cristãos, precisa falar essas coisas com os filhos, que é chata pra caramba, mas precisa falar com eles. Porque eles vão ser assediados por pecados assim. Coleguinhas vão contar, vão fazer troca-troca, vão fazer isso. Ah, a menina beijou tal menina. O rapaz beijou tal menino lá no banheiro.
O que rola no banheiro? Vocês têm noção? Tem noção? Eu estou falando que fui professor em São Paulo muitos anos, e eu participei daqueles estudos que você pensar, eu me escolho, eu ia em todos os encontros de professor desse país, eu ia lá para saber, entender, mas as histórias de escola, eu estou falando de tantas crianças e adolescentes que se arrepia. Então nós precisamos falar, irmãos, como que a gente precisa falar? Número 1, com seriedade. Número 2, com verdade. Número 3, com profundo amor. E número 4, com profundo respeito. Não é queimando as pessoas que fizeram isso, ou se alguém pecou, fiquei sabendo que aquela mulher ele fez não sei o quê, não sei o quê. A gente não está condenando as pessoas, não. A gente não tem nojo dessas pessoas. A gente não está xingando as pessoas, a gente não está escorraçando as pessoas. Só estou dizendo que é pecado e que precisa de uma libertação, precisa de um arrependimento se alguém fez isso. Essa é a pregação de amor do Evangelho, da verdade. Assim como serve para o bêbado, para o viciado e para qualquer outro pecado, para o mentiroso. Então, igreja, que fique bem claro isso. E vamos voltar para o nosso João. Então, João Batista citou esse texto porque ele conhecia a Bíblia, citou aqui o Levítico 18. O que aconteceu com ele foi assassinado. A minha pergunta para nós é, nós temos coragem de falar a Bíblia? Será que nós vamos ser assassinados também? Porque perseguidos, né? De que é chamado quem prega a verdade? Fala para mim. Se você pregar o Evangelho. Eu falo aqui na igreja, você não pode vender e... Hein? O santarrão, de intolerante. É igual, eu falo, eu denuncio a igreja ficou com raiva, porque eu falo assim, na igreja não pode vender e comprar coisa. Você não pode fazer comércio na igreja. Quando vem a igreja tem comércio dentro da casa dele. Sendo que Deus expulsou os campistas, não pode vender. A igreja não vive de lucro. Não. Eu não sou burro não, gente, eu não sou burro. Se eu fosse viver de lucro, meu chapa, vendendo a igreja, só as coisas que a minha esposa faz, a gente estaria muito bem. A igreja estaria bem no sentido financeiro. A igreja, não eu e ela particular não. Quer dizer, então a gente não pode misturar essas coisas. A igreja é santa, irmãos. Você não mistura com a igreja política. Você não mistura a vida pessoal do pastor. Claro, o pastor está envolvido com a igreja, como eu estou envolvido o tempo todo, 24 horas. Só que a gente tem que entender a sacralidade da igreja. A igreja é de Deus, irmãos. Não é minha, não é sua. A igreja somos nós. Nós juntos na igreja de Cristo, cujo Cristo é o pastor, o sumo pastor, o único pastor. O restante é ajudante de Cristo, tal. Então, gente, isso é fundamental para nós, para que você fale assim, gente, eu estou na igreja de Cristo, eu faço parte de Cristo, você dá a sua opinião, você participa da igreja. Tá? Vamos lá, vamos voltar para o nosso João, vamos voltar lá para Mateus 14. Amém? Então tá aí, e tem outras relações sexuais ali, com irmã, com primo, tio, você não pode ter relações sexuais com a sua mãe. Como é que a Bíblia precisa escrever isso? Não pode ter uma mulher, não pode ter relação sexual com o pai dela. Entendeu? É tão nojento para nós, é tão torpe, é tão esquisito que a gente fala assim, gente, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar. Mas a Bíblia está dizendo, por quê? Porque alguém ia fazer, né? Alguém ia fazer aquilo. Desejar a própria filha. Que isso, meu Deus do céu, ué. Né? Desejar um filho. Que isso? É tão abominável. Isso nos fere tanto, né? Que dá nojo na gente, né? Bom, mas nós não estamos condenando ninguém. Estou dizendo que a palavra de Deus ensinou e Deus ensinou que isso é abominável. Isso é confusão? Sim. Tá? Muito bem. Nós estamos aqui, o único milagre que está nos 4 evangelhos. Qual é ele? O único milagre que está nos 4 evangelhos? A multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante, né? Parece que assim, é esse cuidado de Deus. Deixa eu me falar aqui. Eu vou fazer um comentário só, porque o tempo não dá, senão a gente agarra. Eu preciso de um leitor em Mateus 14, verso 16. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. Gente, você quer me apertar sem me abraçar, né? Como é que pode isso aqui, gente? Isso aqui é inaceitável para mim. Os discípulos falaram assim, tem aquela multidão seguindo Jesus, né? Tinha mais de 5.000 homens, tá? Aí, Jesus, deixa eu dar um toque no Senhor. É engraçado, é o tanto que a gente quer ensinar Deus a trabalhar, né? Eu quero ensinar Deus a trabalhar. Não, Deus, deixa eu dar um toquinho, Senhor. As pessoas desmaiar de fome, aí o cara é melhor eles ir embora para casa. E aí Jesus falou assim, dai vocês de comer.
Gente, a obrigação da igreja, hein? A obrigação da igreja é dar de comer. Você aguenta essa doutrina? Segunda coisa que eu vou comentar para você. Para Jesus fazer esse milagre, ele fez uma coisa. Alguém sabe qual coisa que ele fez? Quem se lembra? Não, isso aí, não, estou falando que ele está com 5 pães e dá graça pelo pouco. Pergunto, é difícil dar graça pelo pouco? É ou não é? Gostoso assim, nossa, aleluia! Fartura! Crente não fuma, não bebe. Não sei não, que tem uns que fumam. Não, deixa pra lá. Crente não fuma e não bebe, não. Crente, mas come. Pecado. Não incentive, senhoras e senhores, a gula. Não incentive. A gula é pecado. E quem que é os gulosos aí? Eu sou guloso de natureza. E eu, para poder tentar conservar o... Meu Deus, que luta, que desgraça. Ou você falou que não pode falar, mas isso aqui é uma desgraça, porque é uma tragédia, não é, gente? Gente, você está ali, você pensa em comer toda hora? Você não come, né? Sabe aquele negócio, nossa, você fica pensando assim, nossa, vontade de comer um frango assado. E aí você fica imaginando que você quer comer. Então, você é bom de boca, as irmãs ali, ó, são bons de boca, então eu tô aqui com seu companheiro. Então, gente, a gente é bom de boca, é super complicado. Você sabe esses magrinhos aí? É porque é tudo ruim de boca, não come nada direito. Gente, você tem notícia daquele rapaz ali, você tá comendo direito? Esse rapaz de preto ali, não falar nome, né, que ninguém tá vendo. Ele come direito, esse rapaz aí? Né, entendeu? Não come não, né? Olha lá o corpinho, entendeu, gente? Como é que é? O segredo é esse. O cara, seu... Hein? O meu filho, tipo assim, ele é um pouco mais alto que ele, tem 1 centímetro mais alto que eu, né? Tem aquele corpinho, aquele coisa, né? Entendeu, gente? Mas também metabolismo, né? Entendeu? Sabe o que é? Tipo assim, sabe a gente, não sei, a maioria de nós aqui, você come um pão, você engorda 3 quilos. É injusto, né, gente? Ah, é? É uma draga, mas não engorda nunca, né? Aí te entregou, meu irmão, tá entregue. Né? Tipo assim, a gente tem essa sensação, gente, você jejua uma semana, né? Aí você vai olhar aqui e não emagreceu nada. Mas se você um final de semana que você abusou, você se sente pensa, né? Quer dizer, mundo ingrato, né? Muito bem. Gente, é gostoso demais, é bom, e oramos por isso, não vejo pecado, que a gente tenha fartura. Mas que é a maior regra da vida, é melhor a casa que há verdura e amor do que na casa que há boi gordo e com ele o ódio. Então, sabe, às vezes a gente ter fartura para a gente ter briga, e é muito ruim, mesquinho. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei por que tem esse nome, eu vou estudar e vou falar para você. Festa americana. Quando a gente vai dividir as coisas, irmãos, a gente não deve ser muito mesquinho assim. Fulano não sei o quê, não, mas eu trouxe mais, porque eu trouxe 1,250 kg de carne e outro ali trouxe meio quilo só. Em vez das pessoas ter alegria de dividir, tipo, é correto dividir ou é incorreto, irmãos? Correto, corretíssimo. Lógico, ou vai ficar tudo nas costas do pai? Ou nas costas do filho, ou nas costas do vô? Não, nas costas da mãe. Não, isso é injusto. Você ajuda também, você leva o seu pão, você leva um refrigerante, custa, gente. Não é muito bonito o piquenique? Piquenique o que é? É levar todo mundo, levar a sua cestinha, né? E é muito bonito. Eu lembro numa empresa que eu trabalhei da cidade, muito conhecida, se eu falar o nome todo mundo vai saber. Você tem lá, o cara falou, qual que você trouxe aí? Cara, tem um geló aqui, dá um pedaço aí, dá um pedaço de carne. E dividia, a gente estava ali na hora do almoço ali, era médico, enfermeiro, todo mundo. Não falei onde estava. Não falou não, né, irmão? Hein? Ninguém sabe, né? Aí você tá, quer dizer, era bacana aquela turma da enfermagem, você tá ali, o que você trouxe? Eu trouxe uma banana aqui, eu trouxe uma maçã. Você divide aqui, é tão gostoso dividir o pão, né, irmãos? Uma das maiores prazeres do ser humano é dividir o pão. É bonito, não é? A gente ama dar uma comida para beber. Olha que gracinha, ó, comeu, ó, tá gordinho, ó, a barriguinha tá cheia. Nós amamos isso, né? E também entre família. Sabe, isso está chegando no Brasil, acho que não tinha, pelo menos quando eu era na minha infância, eu não lembro disso não. Que os adolescentes aí gostam, ficar, gente, coisa boa, ficar em volta de fogueira, sim ou não?
Nossa, coisa deliciosa é o tal do fogueiro. Eu lembro do fogueiro que o irmão fez há anos atrás, muito, não esqueço que dia. Foi bom, não foi? Lindo. Aquele monte lá, encontro de homens, não foi? Ou aqueles homens que o fogueirão, né? Você faz oração, não esqueça aquilo. Foi um bom aplauso de Ritalto, não me lembro lugar mais, mas... Quer dizer, você, em volta à fogueira, fascina o ser humano. Você está ali, você está comendo, aí tem agora uma coisa, um marshmallow, é ou não é? Aí você fica assando aquilo ali para comer. É gostoso, não é? Não é pelo marshmallow, não é pelo pão, não é pela carne, pela salsicha, é pelo quê? É pela comunhão. Entendeu? Então, agora a gente, será que você é mesquinho assim? Não, aquele irmão ali, você trouxe 250 gramas, ó. Hein? Você vai comer seus 250, seu miserável, numa figa. Não é? A sua cota já acabou, exatamente. É questão de cota, irmão. É cota, é de... o cara leva ele leva 4 coraçãozinhos de galinha achando assim, eu vou comer filé mignon, né? Hein? Quando é linguiça. Então, as pessoas ficam tristes com a mesquinhez. Se entre nós, pobres e ricos, não tiver mesquinhez, sabe o que vai acontecer? Todos vão sair com a barriga cheia, felizes da vida. Uns comem mais mesmo, né? Outros comem menos de natureza. Uns bebem refrigerante, outros não. Quer dizer, o milagre está, no maior dos milagres, é a gente ter pouco. E a gente fala assim, obrigado, Senhor. Eu tenho pouco. Se eu tiver um pão, divide o pão no meio dela. Contei o caso dos mendigos, feito uma pesquisa na rua, feito mesmo, um experimento social. E quanto que você divide salário, divide isso com os outros, né? Aí tem lá um mendigo lá, vem um cara, um cara que está fazendo experimento social, um youtuber, e aí ele vai dar um pão pro cara. Ou às vezes dá R$200, 100 que seja. Ou você dá aquele pão, sabe o que aquele cara faz com um pão? Não, eu chorei, pô. O cara com um pão, sabe o que ele faz? Ele parte o pão no meio e dá metade pro cachorro e come metade. Você faria isso? Que se dando o cachorro. O problema do cachorro, eu tô custando para comer, pô. É ou não é? Aí o cara pega meio pão e dá... Não, eu não aguento isso não. Isso aí parte do meu coração. Você vê que um cara que tá ali, irmãos, o cara já se despojou de tudo. Ele tiver o cobertor, ele enrola o cobertor com o cachorro. Onde que esse cara vai? O cachorro vai atrás. Você já viu esses casos? O cachorro querendo seguir a ambulância. O cachorro que a pessoa morre vai no cemitério. Hein? É lindo isso aí. Isso é amor, e amor divino. Entende, gente? Então a gente, tipo assim, o cara na miséria. Mas dividir um pão com um cachorro, o cara tem um coração. A mente dele é assim, pouco importa se ele vai ter, tipo assim, se de noite ele vai ter comida. Ou o cara que está fazendo experimento social endoida, fala, gente, o cara não tem onde cair morto, ele está dividindo com o cachorro. Se fosse dividir com outro colega, a gente ia até entender, né? É, não é? É mais fácil entender. Mas dividir com o cachorro? Então, gente, isso é maravilhoso, é um princípio da divisão. Não sei se foi o irmão Roberto falando sobre a oferta, né? Ele falou assim, Deus deu para dividir, irmão. Deus deu para a gente dar. Claro, você usufrui do que você tem. Lógico, é pecado. Que você, né? Não, claro que não. Você recebeu uma coisa, você comprou as coisas para você, comprou para a família. Não, Deus não está te condenando, mas ele está dizendo, poxa, cara, você pensa que é tudo para você ficar um tio patinhas juntando tudo? Não. Ajuda outra pessoa, vai comprando também, você vai se sentir feliz com isso. Dá uma felicidade ou não dá? Quando a gente faz o bem, dá uma felicidade na gente. Bom, vamos... Isso, agora a gente vai ver uma grande revelação aqui especial, que é o 14:22. Vamos fazer a leitura. Agora a leitura. Me segue aí. Eu leio aqui, Emanuel, vai para frente. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ensino. A quarta vigília à noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. 26.
Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. 7. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quando subiu para o barco, acalmou o vento. Não, 31. 14, 31. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Entraram no barco. Então, 33 aqui, né? Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. 34. E tendo passada para a outra banda, chegaram até a feira de Genezaré. Muito bem, certinho. Essa passagem é muito conhecida, muito falada. Vamos aos comentários. Comentário 1. Olha que interessante. João tinha sido assassinado, está no capítulo 14, tá? Então Jesus ficou à parte. A solitude, não confundir solitude com solidão. Solidão é, você está no meio de todo mundo, não consegue conversar e ninguém te entende. Está no meio de todo mundo, mas ninguém te entende. Então você está sozinho, meio que abandonado. Então solidão é abandono. Solitude não, solitude é querer estar só. Então eu penso que todos precisam de um momento sozinho. Você precisa ficar sozinho com você, sabia? Você precisa se enfrentar, e você no quarto, sem ninguém, sabe? A gente precisa de um silêncio, a gente precisa de uma calma. E Jesus fez isso. O que ele fez? João morreu, assassinado, e aí ele vai pro monte. E fica lá, sozinho. O termo grego aqui, ele obrigou. Tem versão que diz, ele impeliu. Não, vai embora. Mandou os discípulos embora. Deixa eu falar uma coisa sobre o ministério de João. Olha só, gente, pergunto para vocês. O mundo, gente, e o evangelho são coisas totalmente diferentes. O sucesso para o mundo, às vezes, é insucesso para Deus. E o sucesso para Deus é insucesso para o mundo. Olha só, gente. João Batista, filho de sacerdote, tá? Um milagre, porque ele é filho de 2 velhos, que é Zacarias e Isabel, 2 velhos. Ele é milagre. Nunca comeu uma refeição decente, nunca dormiu numa cama decente e nunca teve uma roupa decente. A roupa dele era de pele de camelo, comia gafanhoto com mel, comia o que dava no mundo. Nunca comeu um hambúrguer, nunca comeu um arroz e feijão decente, nunca teve uma educação decente. E ele nasceu para apresentar o Cristo. É o maior de todos os profetas. Ficou 20 anos no anonimato. De 20 anos ele começa a pregar o evangelho. E em 6 meses, a gente está na sala de aula, em 6 meses revolucionou o mundo. Pôs de perna para o ar todos, Jerusalém. 20 anos. Um santo profeta, no final das contas é morto por uma desgraça, uma mulher que dançou sensualmente, de uma menina de 20 anos de idade. E Herodes falou assim, não, pode pedir o que quiser. E ele não esperava isso, incitada pela mãe, pediu a cabeça de João. E ele é assassinado brutalmente, de uma covardia sem precedentes. Os discípulos vieram pegar aquele corpo jogado, que é jogar no lixo, pega o corpo dele, não sei lá o que fizeram com a cabeça, que a gente não tem notícia. Aí você fala, não é uma desgraça? Não é um insucesso? Pois é, o reino de Deus é assim, irmão. Às vezes aqui para o mundo, ele acha, agora João Batista é o maior dos profetas. João Batista está registrado aqui. Ele é o que havia de vir. Ele é o Elias de Deus. Ele anunciou o Cristo. Então, eu deixo essa palavra de meditação para nós, o seguinte, o que é sucesso para nós? É ter dinheiro? Não ter uma pastorada nadando em dinheiro aí? Não ter uns apóstolos nadando em dinheiro? É para isso?
que estão tendo uma vida de luxo, que estão tendo uma vida de... Quer dizer, eu penso que as pessoas têm dignidade, que o pastor tem dignidade, seja apóstolo, seja quem for. Claro, a pessoa deve ganhar bem, a pessoa deve ter uma vida digna, mas é uma vida de abusos. É uma vida de ostentação, de relógios caríssimos, de joias caríssimas, de roupas caríssimas, e as pessoas passando fome na igreja, ou às vezes a igreja nem tem recurso, e explorando de pessoas pobres. Você acha que isso é certo? Porque eu não vejo isso nos apóstolos não, tá? Não vejo mesmo. Então, eu não quero ser assim, não quero que você seja assim. Vamos pegar o cristianismo, tipo assim, para que eu nasci? Eu tenho que cumprir minha missão. Eu falei lá hoje no grupo de louvor, tem um grupo lá e tal. Tipo assim, tu não tem uma missão dura. Olha a missão dele aqui. Ele nasceu para apresentar Jesus Cristo. Quando ele apresentou Jesus Cristo, acabou. Aí qual a doutrina dele? Que ele cresça, que eu diminua. Você tem isso? Que Cristo cresça? A gente está fazendo para Cristo, tipo assim, então se eu não tiver sucesso, então a gente está buscando sucesso. O que a gente é? Mundanos. Crentes mundanos, procurando sucesso humano. O sucesso dele é sucesso humano. Não, gente, o sucesso, quer ter sucesso, é você estar na posição que Deus te mandou. Se você tiver, você pode ser um pobrinho de marré. Se você tiver na posição que Deus, você pode ser pobrinho de marré. Você pode ser ricaço. Se você tiver, esse é o seu sucesso. É estar na presença de Deus do jeito que Deus quer. Então você vê um Jacó milionário, você vê um Abraão milionário, você vê um Davi milionário. Davi fala assim, eu sou pobre e necessitado. Por quê? Porque aquela riqueza não encheu o coração dele, Jó. Pessoas que tinham riquezas, mas para ele, sabe? Ajudava a pobre, ajudava todo mundo. Então, gente, eu espero muito de coração que a gente pegue o ministério de João Batista e fale, caramba, o cara nasceu para sofrer. O cara nasceu, tipo assim, né? Não é nasceu para sofrer, estou dizendo assim dessa maneira. Que ele nasceu para cumprir um propósito, agora ele é assassinado covardemente por causa de uma dança sensual de uma menina de 20 anos. Entendeu? Mas por que ele foi condenado? Por causa do Levítico 18, verso 16. Você não pode ter mulher do seu irmão. Você não pode ter relações com seu cunhado. E porque ele pregou isso. Quer dizer, ele pregou o Levítico. Ele pregou a palavra, só isso, não fez nada. Mas ele falou isso publicamente, né? Qual que é o ditado? Já falei esse ditado 1000 vezes. Não mexa com marimbondo se você não tem palha para queimar. Não cutuca onça com vara curta. Porque se você mexer no mal, tá? Então, isso é o ministério de João Batista. Então, Jesus, irmãos, como homem, ele também precisou chorar suas pitangas. E eu preciso chorar. Eu quero dizer para você precisa chorar, tá? Você precisa chorar seus mortos, você precisa respeitar quem morreu, você precisa respeitar a si mesmo, porque é muito badalo, né, gente? Muita badalação, né? Barulho, falação, eu não aguento. Então, mesmo que eu seja um homem social, mas eu não aguento. Então, a gente precisa ou não precisa? Vou fugir lá para o sítio lá do Roberto, sabe, Roberto? Não, por isso que o Roberto vai para lá, né, irmão? Você descobriu isso, o segredo dele é ou não é, irmão? Não, tem hora que a pessoa precisa. Claro, o cara, se você for ficar fechado o tempo todo, é ruim, não é? O irmão vai ficar lá, né? Tipo assim, está isolado do cara, ruim. O outro está lá, não sabe se está vivo, está morto. Porém, que precisa de um momento de paz, né? Todo extremo é errado. Mas a pessoa precisa de um momento de paz. Às vezes vai só o casal, né? Precisa acertar alguma coisa, sem interferências externas. Alguém precisa de um sítiozinho lá, um cantinho lá. Né? E Jesus fez isso. Então ele está no monte e ele fica lá sozinho. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão eu não falo outras coisas importantes, então eu vou pular. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou tentar ilustrar uma coisa aqui, eu vou correr um risco, só para tentar mostrar isso. Olha que interessante. Pedro, o que Pedro falou com Jesus? Era 4 horas da manhã, eu estou calculando aqui. Lembra que eu falei isso aqui no culto? É de 3 a 6 horas da manhã, né? Esse evento aqui é de 3 a 6 horas da manhã. 4 horas da manhã, quarta vigília. Então, Pedro falou, se tu és o Senhor, manda eu ter contigo. Pedro foi andando, sim, na água. Ele desceu do barco e está andando na água. Quando é que Pedro afundou? Quando ele passou a olhar a circunstância, certo? Ele passou a olhar a circunstância, então ele afundou. Então nós temos a profunda e máxima lição do cristianismo. Qual? A nossa relação de estar acima do mundo e acima do mar da vida reside no fato de confiar em Cristo.
Quando ele deixa de olhar para, diz a Bíblia que sentindo o vento, quando ele sentir, tipo assim, que eu estou fazendo? Vapor. E deixa essa doutrina para você. Você, meu irmão, e eu, você não vai dar um passo além de sua fé. Você só vai chegar até onde a sua fé for. Se a sua fé vai para o fim do mundo, você vai chegar no fim do mundo. Mas se a sua fé é para dar 2 passos darás. Parece que a fé aqui é uma espécie de poder. O Emanuel, vem aqui. O nome do rapaz é Emanuel, vai representar Jesus, então deu certinho. Chega aqui, Emanuel. Tem que aparecer aqui no vídeo, aqui, Isabela, que senão as pessoas lá não entendem. O Emanuel é Jesus, tá? O Emanuel é Jesus, eu sou o Pedrão. É, meu chapa. O Pedro é velho, então deu certo. Está aparecendo nós dois? Não precisa fazer muita coisa, é só um teatrinho aqui. Isso aqui, o Emanuel é Jesus. Ó, Jesus. Dá um abraço, Jesus. Aqui, isso aqui é a fé. Pedro está aqui. E ele pede e fala para Jesus assim, se é o Senhor, manda eu ter contigo aí. Vem comigo. Esse vem comigo me dá a fé aqui. Parece que ele deu isso aqui. Eu estou chamando a fé de um poder, tá? Na mão. Tá? Eu estou com poder. Parece que nessa trajetória dele chegar a ter Cristo, parece que ele perde esse poder. E esse poder dissipa. Quando esse poder vai embora, o que acontece? Ele falou, obrigado, Emanuel. Entende? Então, gente, e fala uma coisa para nós, que parece uma coisa boba. Ter fé não é fácil. A gente é convidado todo dia, fala assim, gente, vai faltar o pão hoje. Gente, o dinheiro não vai dar. Gente, tem conta para pagar. Gente, essa doença vai me matar. É ou não é? Então, gente, as pessoas concentradas em seus problemas, cada vez mais problemáticas ficarão. Eu não estou dizendo para a gente ser um ignorante, certo? Que a gente não sabe o que a gente tem. Mas eu estou dizendo assim, se a gente tiver essa graça, essa força, essa unção de ter uma fé em Cristo. Ah, estou doente à morte. Estou passando... Não, Cristo é bom. O que Jesus vai fazer? É surpreendente sempre. Porque a gente não sabe nada da vida. Sabe nada. Então, lembra eu queixando aqui, eu fui até buscar meu exame hoje, aí eu estou com a pedra de 4 milímetros aqui, então eu estou na choradeira, 4 milímetros, vou 22 vezes no banheiro de noite, né? 22 vezes, toda hora parece que estou com a sonda aqui, parece que está saindo areia, cristal, tudo, e aqui é a reclamação danada, né? Eu não estou reclamando, né? Mas eu fico falando do assunto. Aí estou conversando com o irmão nosso aqui, estou reclamando com o irmão, aí pensei, pois é, né, pastor? Tá ruim aí, né, pastor? Tá ruim, irmão? Ele falou, pois é, eu tô com uma pedra aqui de 8, bate na madeira, bate com um pedaço de pau. O cara tá com uma pedra, o nosso irmão aqui, tá com uma pedra de 7,8. É quase o dobro da pedra que eu tô. Né? Entendeu o que eu tô falando, gente? Então você tá com um problema, não tá? Aí você conta o seu problema, a pessoa fala, não, nem te conto. Se eu contar a minha vida, você chora. E às vezes a pessoa tá pior do que nós. É ou não é? Tem gente pior do que nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que se o nosso foco é a coisa, é a pedra no rio, é não sei o que na cabeça, não sei o que lá, a gente está perdido. A nossa fé é em Cristo, irmãos. O que te importa? Cristo está comigo. Se você disser isso, nós dissemos então, Cristo está. Segue Deus. Nada substitui Deus, irmão. Nem psicologia, nem biologia, nem ciência, nem médico, nem pastor. É Deus. Deus em primeiro lugar. Muito bem, ninguém vai acima. Jesus curou todo mundo. Eu vou pular as coisas que senão eu não consigo. Vamos para o capítulo 15. Sobre a tradição já falei, guiar o cego. Olha só, é a explicação de uma parábola. Que é Mateus 15 e verso 15. Explicação de uma parábola. O que está acontecendo, Isabela?
Aham. Não ligue ali, tá? Que você não vai conseguir. Você liga aqui, ó. Que é mais ali, pode falhar. Amém? Estamos lá? Um leitor voluntário para nós, de 15 em diante. Pode ler. Pedro, tomando a palavra, explica-nos essa parábola. Então Jesus falou uma parábola de cego que é cego e outras situações. Pode continuar. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. 17. Ainda não compreendeis que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Então vamos lá. O verso 19 é a revelação do que há no coração humano. 19, preciso de outro leitor. Verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, olha só, gente. O que sociólogos dizem? Presta atenção. O que sociólogos dizem? Ah, não, que o ser humano é bom, que se ele foi educado. Então, gente educada não mata, não. Gente educada não adultera, não. Então, quer dizer, Jesus falou que não, irmãos. Isso está lá em Gênesis 8, Gênesis capítulo 6, que o coração do homem é mau, desde seu nascimento. Dizendo, irmãos, que do coração os maus intentos, más intenções, homicídios, adultérios, imoralidades, roubo, falso testemunho. Onde está diabo aí? Cadê o diabo? Não tem diabo aqui não. Mas o agente da tentação é quem? É o diabo. É o agente da tentação. Mas ele só faz isso porque dentro do coração humano ele quer. O que está corrompido então? É o coração humano. Gente, o coração humano é horrível. Onde está escrito isso, lembra? Jeremias 17:9? Que o coração do homem é perverso, é mau. Então não vem com esse papo furado da educação que vai resolver, que não vai resolver. Que pessoas mais educadas ou bem educadas são más também. Claro que a boa educação não é rejeitada pela Bíblia. E é bom que a gente tenha educação, sim, que saiba falar corretamente, que saiba dizer muito obrigado, me desculpe, por gentileza, fazendo um favor, falar baixo. Todas essas coisas são importantes. O problema está no coração do homem. Jesus multiplica pão de novo e peixe, né? Capítulo 15. A outra multiplicação, porque são duas. Vamos aqui um aspecto aqui. Gente, Mateus 16, 13 a seguir. Mateus 16, 13 a seguir. Vou ler na King James. Mateus 16, 13 a seguir. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? 14. 16, 14. Ela. E eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Escrevei, e vós quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? 17. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus
darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. Permitir na terra será permitido. 20. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus Cristo. Isso. Não, só até aí, obrigado. Então, essa é uma parte fundamental do Evangelho. Qual que é o fundamento aqui? É que Jesus é o Cristo. Jesus estava lá no norte, bem no norte mesmo, que tem Cesareia, outra Cesareia, mas tem a Cesareia de Filipe, né? Por causa do Filipe mesmo, tá? E aí, lá ele perguntou, ele fez uma enquete, quer dizer, uma entrevista, o que a pessoa está dizendo de mim. Você vê que sempre a comparação é sempre de pessoas elevadas, Jeremias, Elias, o profeta, sempre alguém muito de alto nível, né? Mas não interessa. Não adianta você achar que Jesus é um profeta, que Jesus é um camarada bom, que Jesus é revolucionário. Isso está tudo errado. Jesus é Deus. Jesus é o Cristo. Este é o fundamento da igreja. Toda a doutrina cristã se baseia na declaração de Pedro: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O que Jesus responde? E tu, Simão Bar-Jonas. E tu, Ben-Jonas. E tu, Simão, filho de Jonas. Tu és filho de Jonas. Tu és o filho do homem. Eu sou filho de Deus. Agora, essa revelação sua não é de engendramento humano, não é você pensou que sua cabeça, você não descobriu por si mesmo, foi revelado a você a verdade. Então você é bem-aventurado por saber. Nesse momento ele sabe que Jesus é o Cristo. Na verdade, eles tinham entendido Jesus como Cristo lá em Mateus 14, porque eu pulei. Porque quando Jesus vai andando sobre a água, ele fala assim, Jesus, e que acalmou a tempestade quando ele entrou no barco, né, que, né, tem essa metáfora que a gente sempre tem falado, né, dos ventos contrários. Né? Às vezes os ventos da nossa vida são contrários, tem épocas muito difíceis. Quando Jesus entrou no barco, cessou. É lindo, né? Acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Né? O vento está contrário. Jesus está andando. Pedro afunda. Eu acho que ele esticou a mão. Vem cá, rapaz. Faltou fé, né, irmão? Faltou fé em você, acho que dá um abraço aqui, dá um abraço no Pedro, eu estou inventando um abraço, tá? Ele me deu um abraço no Pedro, irmão, cabecinha, não sei o quê. Aí vai Jesus, entra lá com ele no barco. Quando ele entrou no barco, o vento calmou. Isso é sensacional. É ou não é, irmão? Dá para dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, o cara entrou no barco, calmou, né? Eu acho que, tipo assim, o que falta no nosso barco quando está agitado? É Jesus, meu irmão. Deixa Jesus entrar no barco, é coisa... Bom... E agora temos essa revelação. Então, esse aqui é o fundamento. O fundamento. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Então, eu vou falar uma coisa para vocês agora fundamental, que é o verso 19. Eu preciso de um leitor de novo no 19. Já foi lido, mas eu quero reler. Eu te darei as chaves do reino do céu. Quando tu ligares na terra, será ligado no céu. Quando tu desligares na terra, será desligado no céu. Muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui é extremamente controverso. E depois vou citar João. Primeiro, para o catolicismo, aqui está a base do papismo e que Pedro é o primeiro papa. Por causa dessa passagem, tá? Nós discordamos disso, né? Mas que Pedro é um dos fundamentos ali, que está na fundamentação, está? Lógico, isso é lógico. Né? Pedro, Tiago e João. Né? Bom, gente, olha uma coisa, a doutrina que você precisa e eu preciso. Eu te darei o quê? A chave do reino de Deus. Quando chove, São Pedro. Seu burro, você não tem doutrina, não. Se chover, é porque ele tem a chave do reino de Deus. Se ele fechar lá, não chove. Se ele abrir, chove. Não, você está de gozação, claro. Isso é brincadeira. Mas assim, não é assim interpretado? Tipo assim, você está vendo que isso vira até uma chacota? Né? Isso vira uma brincadeira, né, gente? O que significa aqui? Gente, a igreja dirigida pelos apóstolos de Deus, pelos servos de Deus, ela tem o poder de perdoar e o poder de condenar. A chave do reino de Deus está na igreja. Se você sair da igreja, você está fora. Não existe salvação fora da igreja, hein? Toma muito cuidado. Porque muitas pessoas estão ficando sem igreja, que são chamados malditos desigrejados. Se questionava assim, por que tem tanta igreja?
Então, resposta para você. Não tem tanta igreja, só tem uma, e a Igreja de Jesus Cristo. Número 2, o que temos são congregações. Uma chama Batista, uma chama Presbiteriana, outra chama Assembleia de Deus, outra chama sei lá o quê. Cristo em casa. Então, não tem motivo para nenhum de nós deixar de servir a Deus. Você pode sair de uma congregação tal, por um motivo tal. Pode. Não deve ficar andando de del em del, não. Mas, se você está numa congregação, aquilo está doutrina errada, saia. Eu incentivo por caboclo, porque eu enfrento qualquer pastor. A pessoa está tendo uma doutrina ali. Tem um amigo meu, foi esse. O cara se converteu numa igreja aí, X, nem vai falar. Aí está lá e diz, gente, mas isso está errado, esse jeito que eles estão fazendo aqui, isso aqui. E eu, de acordo com o que ele entendeu da Bíblia, aí ele foi para servir o Senhor. Então a gente deve fazer isso. Nada te impedir de você, Senhor, porque só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, está lá em Timóteo 2, verso 5, e lá em Atos 4, verso 12, e nenhum outro nome é dado no céu e na terra, do qual devemos nos prostrar, ao qual devemos a salvação. Só tem um nome, é o nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é muito intercessor, é Jesus Cristo. Agora, a congregação, você tem que ver onde você se dá bem. Você tem que ver onde você vai produzir. Até falava com um amigo ontem sobre isso aqui. Você tem que estar numa igreja onde você vai produzir o máximo que Deus quer que você produza. Gente, a gente precisa entender de ministério. Deixa eu te ensinar o ministério aqui, ó. Para que serve casamento? É para encher o saco, pastor. Também, mas isso é outra parte. Mas estou brincando. Por que serve casamento? O casamento é o seguinte, é que esse macho, ele deve levar essa moça, essa fêmea, a maior produção que ela pode fazer na vida. Uma é ser mãe. Mas ela tem que produzir o máximo de fé. E a obrigação é dele. Ele está ali para aperfeiçoá-la na fé. E ela? A mesma coisa. A mesma coisa. Ela está ali para ajudar ele a produzir tudo o que ele precisa. Ele tem uma missão. A missão é dada a ele, de modo genérico, é sempre dada a ele. E ela está na mesma missão, portanto, submissão. Submissão é estar na mesma missão, não é estar inferiorizado, não. Então, ela está na missão dele. E ela ajuda a cumprir. E ele ajuda ela a ser crente. E essa é a doutrina para o casamento. Ponto. A igreja tem a função de quê? De coluna e baluarte da verdade, de ajudar as pessoas a irem a Cristo. Sabe o que eu estou vendo? Tem igreja que o reinado é da igreja. Isso quando o reinado não é do pastor, né? Parece, não ensina pastor. O que é? É um rei, ué. Quando passar, você ajoelha, viu? Tem que ajoelhar, igual o Mardoqueu, eles têm que ajoelhar. Ué, você está de brincadeira? Então, gente, não é reinado de pastor nem reinado de igreja. É reinado de Cristo. E isso é fundamental para nós, porque a igreja tem que levar você a amar a Cristo. Porque, Senhor, tem hora, olha o que eu já vi em igreja. Estou apontando para que a gente fique bem ciente disso, não para denegrir ninguém, portanto, não estou citando o nome. Quando tem um obreiro que ele está trabalhando tanto que atrapalha ele no casamento, atrapalha ele com o filho, de tanto que ele tem que ser escravizado. Então, a igreja, pelo menos a nossa igreja aqui, o que a gente tem feito? Nós temos estudo, nós temos estudo terça-feira, coisa de 2 horas, quinta-feira, 2 horas e domingo. Não tem, nós temos alguns encontros eventuais de criança, tem um encontro de só mulheres, porque é importante para elas 1 hora, né? Também, elas têm o direito de suas viagens, elas têm o direito de seus trabalhos, elas têm suas vidas, mas elas são fiéis a Cristo. Elas estão ali. Deus está em primeiro lugar, a igreja está em primeiro lugar para a vida deles. Mas eles sabem lidar com isso. Porque senão a pessoa fica sufocada. É 24 horas na igreja que não tem a relação aquele homem e mulher mais. Ele fica escravizado pela igreja. Claro que para os obreiros as coisas são mais apertadas porque tem coisas para fazer. Mas esse trabalho do obreiro é voluntário, que a pessoa quer fazer. Mas eu deixo essa palavra aí. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. A chave do reino de Deus está na igreja. A igreja de Jesus Cristo. Aí eu contei o caso de Martim Lutero. O padre quis excomungar Martim Lutero, padre, ex-padre, e deu uma bula papal para ele, né, que é um papel, um documento de exclusão da igreja. Martim Lutero pega aquilo ali tremendo, porque ele não tinha bem a plena consciência. Ele pegou aquilo ali e jogou e falou assim, isso aqui não significa nada para mim. E queimou. E quem assinou embaixo foi Deus. Por quê? Porque a igreja estava desviada.
Uma igreja desviada perde a chave do reino de Deus, entende isso? Igreja desviada não tem autoridade de Deus, não. Igreja desviada. Aí eu contei o caso que foi de Santo Ambrósio, que foi um santo muito poderoso, que dele se converteu. Tem um padre que eu gostava muito, esqueci o nome desse padre, um santo, um bispo de Milão, outro bispo também. Aí está o Santo Ambrósio pregando, aí um dia o Papa falou assim, aí Santo Ambrósio, hoje a gente não precisa nem dizer igual os apóstolos, não tem nem prata nem ouro. Eu não preciso dizer isso, porque hoje a igreja tem prata e ouro. Aí o Santo Ambrósio virou e falou assim, mas também você não pode dizer levanta e anda. Entendeu? Prata e ouro tem, né? Às vezes a igreja está ficando rica e os irmãos pobres, não tem alguma coisa errada, não tem não? Porque a gente tem que ir desenvolvendo junto. Você tem que ir, todo mundo, vamos lá, vamos crescendo, ainda que seja aos poucos. Tá? Então, gente, cuidado aí se alguém estiver pensando em desviar, pensa a chave do reino de Deus. Você não entra no reino de Deus pela janela. Só tem uma porta, a porta é Cristo. Ele diz, eu sou a porta do curral das ovelhas. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Então, Jesus diz que é a porta. Então, 10, 7, 10, 9 de João. Então, Jesus é a porta. Mas a chave está com a igreja. Então, a igreja é detentora da chave. Aí lá em João ele está dizendo, aqueles a quem você perdoar o pecado será perdoado, e a quem vocês não perdoarem não será perdoado. Tamanho poder e autoridade da igreja. Então, a igreja tem uma autoridade que você não faz ideia. Uma exclusão da igreja é um grande problema, desde que ela esteja ligada com Deus. Porque se for pastor arbitrário, Deus não assina embaixo de igreja errada, não. Por isso que a igreja pode passar necessidade, mas ela não pode fazer comércio. A igreja pode passar aperto, mas ela não pode vender sua doutrina. Porque ela tem que representar Deus, ser de Deus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra, Mateus 5,13. Se você não salgar e se você não iluminar, você não é igreja. Tá? Então, gente, esse é um fundamento, hein? E eu te darei as chaves do reino de Deus. Não pense em sair da igreja, não. Se você sai da igreja, você sai, mas você vai ficar de fora. Porque ele diz assim, ele diz aqui, ó. E o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem o poder de conectar você ao céu e de desconectar também. Então, membros em não comunhão e que não participam da ceia do Senhor são condenados. Ah, uma pessoa não está podendo participar da Santa Ceia, é um condenado. Ah, pastor, se a pessoa não estiver participando da Santa Ceia é porque ele está no período de disciplina, é salvo. Por que é salvo? Alguém sabe explicar? Porque ele está ligado com o corpo. Ele está disciplinado, mas ele está ligado com o corpo. Ele está debaixo de uma autoridade pastoral, clerical, ele está debaixo. Então ele está em disciplina, mas se ele morrer ali, ele estava ligado na disciplina e cumprindo a disciplina. E aquele crente malandro que não participa de Santa Ceia e não está nem aí, porque quem não participa do corpo e do sangue não tem parte com ele. Está fora do reino de Deus. E tem alguns crentes que não estão nem. Tipo, você não conserta, não. Tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos, e por aí vai, não participa, não. E participar em pecado é a mesma coisa. É falsa a ligação. Porque ele está contaminando o corpo de Cristo. Porque ele representa Cristo. Então tem igreja que dá ceia para todo mundo, para batizado, para não batizado, batizando as pessoas no pecado. A igreja, coluna e baluarte da verdade, ela tem que ensinar a verdade. E a verdade é que fora da igreja não existe salvação. E vou interpretar João, o irmão vai falar? Vou interpretar João. Ele diz, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem serão retidos. Por quê? Vou te explicar o que isso significa. É que a igreja de Cristo estaria em tal alto grau de comunhão com Deus que ela ia saber quem Deus estava perdoando ou não. Então a questão de perdão de pecados pertence a Deus. Não é a igreja. Mas a igreja conectada com Deus sabe quem está conectado com Ele e quem não está. É nesse sentido.
Isso é fundamental. Pode falar, irmão. Gente, aqui na escola é isso. Se você tiver uma dúvida, você pode levantar a mão, que na escola é para a gente perguntar mesmo, porque a igreja, a escola da igreja tem essa coisa de perguntar, você pode fazer pergunta para a gente falar aqui na hora, tá? E depois também. O irmão pode estar com a palavra. Voltando lá atrás que você falou, Pedro, quando foi até Jesus, ele duvidou e afundou. Perfeito. Só que ele já tinha muitas experiências com Deus, com Jesus. Pelas experiências que ele tinha com Jesus, era para ele ter confiado Perfeito. em Jesus. E é certo que as experiências que a gente tem com Jesus que crescem a nossa fé? É correto, é correto. A questão, sabe, essa pergunta é extremamente inteligente, né, gente? Entenderam o que o irmão está falando aqui? Eu falei assim, uai, se a fé... Então, o cara teve com Jesus pessoalmente, foi com o pastor não, né? Foi com Jesus. E ainda assim a fé não... Como que explica isso? É o seguinte, é porque o fenômeno da fé de crescimento só se dá depois da morte de Cristo. Porque nem Pedro era convertido. Porque Jesus falou assim, quando você se converter, quer dizer que aqueles seguidores, nenhum era convertido, nenhum. Ele só se converte depois da morte de Jesus Cristo. Porque a ligação com Deus só se dá depois da morte de Cristo. A única ligação que tem quando Jesus morre, se Jesus não morresse, todo mundo estava no pecado. Então Pedro vai passar, diz que, que ele cresceu tanto em fé que a sombra dele curava. Entendeu? Então Pedro, ele foi tendo essas experiências, mas ainda não estava, tanto é que ele nega Jesus depois de tudo isso, né? Mesmo tendo essa experiência, ele negou. Mas depois ele se arrepende, então, qual que é a outra questão? Outra questão é se você falou a respeito de não ter nada na igreja, né, de vender essas coisas. Sim. E é permitido fazer em outro local, assim, uma feijoada para arrecadar dinheiro para a igreja? Essa pergunta é sensacional, Roberto. Isso realmente é uma coisa muito difícil. Porque qual que é a questão? A questão não está no templo, né? Mas na atividade, né? Porque a atividade lá fora teria mesmo problema, porque a atividade lá, ela é com a intenção comercial, que é no nome da igreja, ainda que não seja na igreja, que foi que eu falei o erro dos padres, né? Porque o Papa, esse Papa é extremamente maligno, né? O Papa Francisco fala aqui, ó, fala em rede nacional, tal, manda prender. Porque aí o Papa falou assim, ele diz assim, casamento de homossexuais não pode na igreja. Fora da igreja pode. Pode no sítio. No sítio pode. Aí o padre vai lá abençoar ele. Entendeu, Roberto? Então, assim, isso é interessante, porque o irmão está falando da sacralidade da igreja como local, né? Isso é verdade. Mas, então, Roberto, eu entendo que teria a mesma função e por isso não fazer, entendeu? Porque teria a mesma função. Agora, se um grupo de crentes faz isso, e se ele fizesse, e a pessoa fala assim, eu vou arrecadar um dinheiro, ele sai pedindo de porta em porta para a igreja, eu acho que poderia fazê-lo. Mas a igreja não pode em si, no sentido que a igreja fez, não pode. Mas é um fio de navalha isso, né? Você fala, poxa, está quase igual. É super complicado isso, entendeu? Porque eu entendo que a intenção seria a mesma. A igreja não pode viver de comércio, o comércio não se pode. Mas isso é muito interessante, né? Então, gente, o que eu quero dizer? Isso é a pergunta muito pertinente, por quê? Por causa da doutrina, né? Porque é muito melhor, se você perguntar, você pergunta os crentes aí, ó. Eu tenho amigo, pastor amigo que faz tudo isso aí, né? Aí ele fez umas cantinas lá, eu sei que no final de 2, 3 meses tinha 8 mil, né, Doce? Aí tinha 8, pô, você ia resolver bem problema meu aqui, viu? Não, que eu quero colocar uma cortina aqui, eu tenho uma bomba, que eu tenho que comprar uma bomba ali, tem que acabar esses banheiros. Quanto dinheiro você precisa? Entendeu? Tem muita coisa, tem um tratamento acústico. Então tem muita coisa a fazer. Então, assim, como que a gente faz? Vai entrando, a gente vai fazendo. E parece que Deus tem esse prazer, viu? Eu já percebi. Como assim? Deus tem esse prazer. Como assim? Que a coisa vai devagar. Parece que Deus sabe. Porque tem irmão que tem o poder de falar assim, eu vou bancar isso aí. Tem ou não tem? Tem, né? Eu contei o caso do irmão lá de Santa Fé, né, Doce? Pô, vou bancar, tu não vai bancar não, irmão. Não vai bancar nada. Os outros precisam ser abençoados também. Ainda que um dê 10 reais e o outro dê 1.000 reais,
O outro precisa ser abençoado, porque ele precisa aprender a dar. É igual a criança. Quando a criança pega R$1 e ela dá, aquilo é extremamente poderoso para ela. Entendeu? Não é dar mundos e fundos. Mas é difícil, né? Quando Jesus entra no templo, que todo mundo entendendo as coisas, contando dinheiro, e a casa é templo de oração, não de ladrões. Eu acho isso. Entendeu? Então, tipo assim, isso é tão claro, né, irmão? É tão claro, e as pessoas estão fazendo comércio. Aí vende camiseta, aí vende Bíblia, aí vende não sei o quê. E às vezes, cara, que... Não, olha só, gente, nada pode ter um comércio tão maravilhoso do que a igreja. A igreja fica milionária. Por quê? Olha só. Você chega aqui, o irmão pode doar 1 quilo de farinha? Aí o irmão doa a farinha, certo? O irmão pode doar o açúcar? Doou. O irmão doou o óleo. O outro doou o trabalho. Tudo está doado. E você ainda vai comprar aquilo que eu vou fazer. O lucro é de 100%, né? 1.000.000% de vezes. É só lucro. Porque quando o comerciante, ele compra, né? Você compra uma coisa para você vender mais caro. Você comprou um pão a 50 centavos, vai vender a 1 para você ganhar um tanto. Eu não estou visando o lucro extremo, no sentido assim. Um lucro honesto, né, Isabela? Não, lógico, gente. Lucro honesto. Precisa fazer o banheiro. Aí eu vou fazer o cachorro-quente, vou vender no final do culto e o dinheiro desse cachorro-quente vai ser revertido para a obra. E de verdade vai ser, não é mentira. Não vou ficar com R$1. Mesmo assim, não pode? Então, Isabela, porque o irmão está vendendo algodão doce. Ele ficou rico vendendo algodão doce. A máquina do irmão, eu não sabia. Pensei que vocês tinham alugado, né? O irmão falou, não, a máquina é minha. Foi como assim, irmão? Ué. Então, porque quinta-feira o irmão Roberto vai vir, ele vai trazer o açúcar palito, vai vender a R$10 o dinheiro. É nóis, irmão, a gente vive, viu? Então, gente, qual que é o problema? O problema está no comércio. A igreja não vive de comércio, gente, porque você incentiva as pessoas através do comércio. Aí alguém vai falar assim, peraí, comércio é ilícito, pastor? Não, né? Comércio é comércio. Você pode ter comércio honesto, claro que tem comércio honesto. Mas então, porque o método que Deus determinou, você não vai ver uma única vez aqui na Bíblia. Se você tiver na Bíblia e me mostrar, eu vou aceitar. Tá? Se tiver aqui, que pode, eu vou aceitar. Mostra aqui na Bíblia. Você fala, não, pastor, tem aqui. Jesus fez isso. Jesus fez isso, vendeu. Ele pegou e falou, Pedro, faz a pesca maravilhosa, pesca e vem vender os peixes aqui. Jesus fez isso? Para você ajudar os pobres. Foi assim? Ou ele multiplica a coisa na base do milagre. Não tem. Pode falar. Por isso as igrejas estão corrompidas, com muita prata, muito ouro e sem milagre. Sim, uai. A maioria delas visam o fim financeiro. Né? E dessa maneira também Deus para enviar, de ser o supridor de todas as... Com certeza, uai. Dele. Uai. Se você tem... Ele pode, de repente, mandar alguém botar na caixa de correio R$500.000 para a igreja. Sim. Outra igreja, aí faz. Sim. Ele pode. Há milionários para isso. Então é isso, irmão. Então o que acontece, gente? Olha só, gente. Não, desculpa, eu não quero ofender ninguém. Eu mesmo sou um pobre, então não estou falando que eu sou rico aí, não. Não é qualquer um que Deus pode dar dinheiro. A grande maioria de pessoas que têm dinheiro são o quê? Arrogantes, insubmissas, vaidosas, soberba, ostenta. Sabe, uma coisa é você comprar coisas boas porque você tem, porque Deus te deu. E é lícito, tem que comprar mesmo. Outra coisa é aquela pessoa, meu Deus, sabe? Então, a pessoa começa com esse comércio, com essa boa vontade que a Isabela está falando. Nossa, que aquela pureza, porque toda igreja começa bem. Não é? Toda igreja começa bem, humilde pra caramba, todo mundo gosta da igreja, o pastor é humilde pra caramba, todo mundo é humilde. Você sabe que aquele dinheiro entrou e ele vai, você confia que o dinheiro não vai ser desviado, você deu dinheiro pro ventilador, vai pro ventilador, não vai comprar outra coisa. Você sabe que foi isso. Beleza. Então, aí, daqui a pouquinho sobrou um pouco. Daqui a pouquinho aprendeu-se a ganhar dinheiro. Eu que eu não posso falar aqui nome de igreja tal, só porque aprendeu a fazer campanha.
Não, pastor, não, estou te falando que o pastor me falou. Estou falando pastorzão grande. Campanha para quê? Por que faz grandes campanhas? Para ganhar dinheiro. E o pastor falou assim, não, o pastor falou assim, não, divido com você. E um pastor falou para mim assim, não, se chegar o pregador que quer fazer a campanha, quem vai fazer? A metade é minha. O pastor me fala para mim. A metade é minha. Então faz uma campanha lá, que passa um envelope e tal, e dá uma grana violenta. Sobretudo se você fizer um voto de coisa mesmo. Quem puder dar 1.000. Fogueira, coisa 1.000 aqui. Eu preciso de 10 pessoas do ano 1.000. Ó, já foi 10.000. Agora eu preciso de 20 pessoas do ano 500. Foi mais 10.000. E assim vai. Vem 30.000. Aí aquele pregador que pediu que é bom de lábia. Não, sério mesmo, sem brincadeira. O cara tem que ser bom de lábia. O cara fica 20, 30 minutos falando sobre isso aí, 40 minutos, o pregador pregar 20 minutos. E aí ele pegou aquele monte de envelope. Aquele coisa lá, aí vai pro bonito, uma parte pro bonito e outra pro outro bonito. E aí o cara, depois disso, que foi tudo isso para a igreja, aí veio o irmão e falou assim, não, precisando de um microfone para a igreja. Caramba, pô, o cara deu 10.000 lá, pô. Entendeu? Então, tipo assim, aí você vê as pessoas curradas, as pessoas estão escorraçadas, quer dizer, se alguém quiser doar para a igreja, pode. Se vier do público, que o público está meio que obrigando a pessoa, quer dizer, coisas moderadas. Gente, estou precisando de uma ajuda tal, vamos dividir aqui. Alguém pode dar 100? Alguém pode dar 100? Compramos a bateria lá. Compramos a bateria, compramos as outras coisas, ainda faltou, ainda teve outras coisas, tem tanta coisa para comprar. Tem um irmão lá do nordestino, que eu até coloquei no grupo da igreja, falei, gente, ajuda aí, o irmão nordestino, que é catador de reciclagem. Falei para doar R$10, 20. Quer dizer, então, gente, olha só, gente, esse assunto é delicado, às vezes tal, eu sei que muita gente vai ficar com raiva da gente, tipo assim. Então, estamos vivendo assim, ó. Os irmãos estão com boa vontade, tem gente que está dando duro, tem gente que contribui financeiramente, ainda contribui com o trabalho, ainda contribui com a coisa. E essa é a coisa mais linda da igreja, é que os irmãos contribuem. A pessoa, pastor, não tem dinheiro não, eu vou ajudar a capinar. Vou ajudar a lavar a igreja. Não, então eu vou ajudar a varrer. Não é um serviço? Então, tipo assim vai. Isso dá um senso de alegria na igreja, a gente fica humilde, do que chegar um empresário e bancar tudo. Acabou a graça, perdeu o efeito IKEA. Pode falar, Dança. Inclusive, nessa passagem do Paulo, eu não tinha a cabeça do mas a ideia era praticidade, porque eles iam até o templo, oferecia sacrifício, às vezes faziam viagens longas, né, sacrifício. A ideia era maravilhosa. Aí eles falaram assim, não, então vamos vender aqui, porque eles faziam sacrifícios de sangue, sacrifício de animais. Então, em vez de viajar carregando aquilo lá, eles compravam lá fora. Fazia o câmbio. Cambiava. Tipo assim, entendeu, Isabela? Qual que é a questão? Entendeu qual que é a questão, Isabela? A pessoa está vindo da Galileia, está vindo lá 200 quilômetros, 80 quilômetros de distância. Vai carregar a ovelha nas costas? É muito melhor comprar lá em Jerusalém. Então o cara vem com dinheiro e faz o câmbio lá. Só que lá em Jerusalém o cara começou a falar assim, opa, a ovelha de R$200 ele cobra 300. E começaram a ter ganância em cima da ovelha que o cara ia oferecer. Porque se ele trocasse e falasse, não, cara, eu vou fazer mais barato, o cara tá vindo lá da Galileia, eu vou fazer a ovelha mais barata. Não, o cara tá de olho para ganhar grana nas costas. E era um ato de bondade ou não? Ato extremo de bondade. Fazer o câmbio era maravilhoso, ué. Era muito bom do que carregar um pombinho, o cara pegar um pombinho lá na Galileia, andar 80 quilômetros, andar 100 quilômetros, para ir lá em Jerusalém oferecer esse pombinho, o pombinho estava morto. Chegava o pombo morto, então ele comprava um pombo lá. Então comprar o pombo era uma ideia maravilhosa fazer isso. E isso Deus ia aprovar em 100%. Mas o problema não foi esse, o problema foi a ganância. Aí que entra a pergunta, então, pastor, mas se unir, se a pessoa não tiver a ganância, entendeu? Então o câmbio é... As barraquinhas, né, as festas religiosas, com esses vendedores, com produtos, às vezes, negócio doados e outros que se comprava por R$2, aí vendia por R$100, porque afinal de contas é sagrado. R$1.000, afinal de contas, é ungido. Banalizando, né, a unção, banalizando o poder, foi virando uma... entendeu, gente? De lucro, né, de qualquer maneira. E prospera mesmo, irmãos. Olha só, o comércio, irmãos, é uma coisa assim, o comércio, quem tem dom para comércio, enriquece. E isso é dos primórdios, não é agora não.
Que como que é em inglês? Business? Não, mas tinha uma outra coisa que eu queria falar, que é o da Idade Média. Então, o cara que tem esse poder de comércio, o cara movimenta dinheiro, por isso que eles odiavam Mateus. Por que eles odiavam os cobradores de impostos? Se tinha um imposto a pagar normal. Por quê? E os soldados? Porque o cara falou, você devia 10, o cara falou assim, não, paga 12. Ó, olho gordo. O cara ia aumentando. O cara ia aumentando. Igual esse país. E esse país herdou isso. A carga tributária mais cara do mundo. A carga tributária mais cara do mundo. Por isso, eu não incentivo, não, mas o governo não merece, não. Porque o tanto que. O cara tem tanta coisa para pagar que se o cara for colocar todo o pingo no i, está ferrado. Um governo roubar. É muito difícil. Mas não quero incentivar aqui o erro, porque Jesus ensinou a pagar imposto, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí você tem que ver, está roubando bilhões. Não é milhões, não é bi. Entendeu? Porque é imposto sobre imposto, como é que o cara aguenta? Em vez de incentivar a pessoa a ter um comércio, e montar uma fábrica e ganhar dinheiro, não. As pessoas vão desanimando. Gente, Pedro fala no capítulo 17. Não sei como é que eu vou falar aqui. Vamos lá. O 17, versos 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2, para a gente encerrar. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Vamos entender a coisa. Lembra que a Bíblia não tem capítulo e versículo. Não existe isso na Bíblia, ok? Foi colocado depois, um francês, Robert, entre outros lá, que colocaram essa questão. Que foi muito bom para nós, para ajudar a estudar. Mas às vezes atrapalha o contexto. Eu preciso do 16, 28, que eu quero mostrar uma coisa. Mateus 16, 28. Em verdade, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o homem em seu reino. Muito bem. Vamos, entendeu? Vou explicar isso aí. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Olha que maravilha que esses apóstolos experimentaram, esses discípulos. Jesus sobe num monte e ele vai aparecer para os discípulos igual ele virá. Não tem Mateus e Apocalipse 19 que Jesus vem vestido de branco? Ele apareceu daquele jeito. Jesus apareceu para eles do jeito que Jesus virá no futuro, com o corpo glorificado. Ele revelou isso para eles. Esses homens são bem-aventurados demais, né, gente? Meu Deus, maravilha. Então Jesus falou assim, tem alguns aqui que não provarão a morte sem que vejam o Filho do Homem de sua glória. Então se cumpriu já. Porque deu a sensação aqui que João não ia morrer, que eles não iam morrer. Tanto é que morreu todo mundo. Então, gente, olha o que é andar com Deus, né? Eles tiveram vislumbre de ver Jesus Cristo como Jesus virá. E eu e você vamos vê-lo assim, amém? Amém? Nós vamos vê-lo assim. Mas aqueles apóstolos viram Jesus. E antes da crucificação, hein? Maravilhoso, né? Gente, andar com Deus é incomparável. Eu vou terminar aqui para não começar assunto e dividi-lo. Tá vendo que eu falei até o capítulo 20, hein? Vocês me enrolaram, hein, irmãos? A culpa é dos irmãos, né? Nunca é minha. A culpa é nunca minha. Então, gente, precisam ler Mateus todo. Mateus 28, próximo. Terça-feira que vem eu vou chegar aqui, irmãos. Vou chegar, irmão Roberto, me cita de cor Mateus 22 todo. Irmã, Mateus 23, você, Flávia, Mateus 24 inteiro. Qual que é o nome da irmã? Cristina, Mateus 25 inteiro. É assim que vai ser. Irmão Lúcio, irmão... Não, assim também não, né, gente? Assim é demais, mas assim,
Lida aí, gente, mas ler vocês conseguem. Consegue ou não consegue? Bom, gente, a gente vai pedir a Fabriciana para saber o 28 todo. Pode ser, irmão? Você entendeu como é que funciona, irmão? Entendeu como é que funciona, gente? Ah, espera aí. O que eu tenho que guardar mesmo? Nossa, pastor, nem te fala aqui no celular. Nossa, vou te falar, tô com uma macacoa. Ah, foi sei, macaco. Hein? Não vai ter jeito, a macacoa me pegou. Ah, sei, macacoa, né? Conheço essa doença chamada macacoa. Muito bem. Gente, então a leitura dos 28 capítulos, dos 28 não, onde que a gente está? Está no 17, beleza? Então acaba de ler aí, porque eu estou querendo terminar Mateus, mas não estou conseguindo. Mas não tem problema não, né? Igual eu falei, não é conteúdo programático. Mas que a gente vai entendendo e vai inserindo essa intenção aqui, irmãos, olha, se você conhecer uma igreja que faz isso ou aquilo, ou que tem lá, olha só, nós somos chamados para pregar o evangelho, tá? Eu não sou chamado para ir lá na igreja tal, entendeu? A menos que Deus falasse isso. Mas eu não, nem você, a gente não é para isso. Então, eu só quero cuidar da nossa vida, cuidar da nossa igreja, nós temos um chamamento. Então, Cristo em Casa é uma igreja assim, que eu considero diferente, pelo menos em certos aspectos, mas respeito todos os irmãos, pastores, que são de Deus, amém, que toquem a igreja como querem. Mas nós temos pensado nesse evangelho e tem me sentido melhor assim, meu Deus. Então, sabe, não é crítica a ninguém, mas dando a doutrina de Deus pela palavra de Deus. E que assim a gente possa ser fiel, sabe? Fiel. Falei assim, eu quero servir o Senhor de todo o coração, com pureza de coração, de acordo com a Escritura. Se você achar uma coisa que a gente está fazendo, que está fora da Escritura, você mostra, fala assim, isso aqui não está na Bíblia, e a gente vai corrigir. Porque nós estamos pensando em sermos bíblicos verdadeiramente. Vamos ficar de pé? Amanhã, gente, é encontro de irmãs, né? É 1 hora de oração, não uma hora de oração, 1 hora de encontro das irmãs. Tem oração, tem louvor, tem testemunho dirigidos aí pela irmã Doce. Amanhã, então, essa reunião será na casa da Tatiana, tá? Eu já medi. Tá exatos 2 quilômetros daqui. Então, daqui da igreja até lá dá 2 quilômetros. Então, tá, então é bem perto mesmo daqui, não é longe, né? Tá? É ali na Ministro Gabriel Passos, se você saber, se é no seu número, sabe? Hein? Olha na casa do irmão aqui. Ou você sabe o número? Eu vou pensar. A gente precisa de gozação isso aqui. Que número que é, irmão? Perto da Pousada Santa Cruz, que número que é? 919. Muito fácil de guardar, né? Só você pensar aí. Deus e Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa pouca leitura que fizemos. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não queremos estribar-nos no nosso próprio entendimento, mas no entendimento de Deus. Ajuda-nos a verdadeiramente sermos dirigidos pelo Espírito Santo, a sermos bíblicos, a dirigido pela Bíblia. Ajuda os irmãos, ajuda cada igreja cristã, cada bandeira cristã, que cada um cuide do seu próprio rebanho, e aqui se cuide desse rebanho. Abençoado seja cada irmão, cada visitante, cada pessoa que está aqui, que seja abençoado. Se o Senhor faça lembrar essa necessidade de acabar de ler os 28 capítulos aí de Mateus, os capítulos finais, e que o Senhor seja glorificado. O grande e poderoso amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus, a consolação de Deus seja conosco. Amém, amém. Deus nos abençoe em Cristo.